Título sugestivo: Desvendando os segredos da Torre de Babel, uma jornada ao passado. Imagine uma estrutura tão majestosa que desafia a imaginação, um monumento que foi erigido para rivalizar com os deuses. A Torre de Babel, um dos mistérios mais intrigantes da história, tem fascinado gerações com sua grandiosidade e significado. Mas, por trás de sua imponente aparência, esconde-se um segredo que pode mudar nossa compreensão da civilização antiga. Vamos embarcar em uma jornada para desvendar os segredos da Torre de Babel e descobrir o que realmente aconteceu naquela época remota. A Torre de Babel é um dos mais famosos e enigmáticos monumentos da antiguidade. Localizada na cidade de Babilônia, na Mesopotâmia, atual Iraque, essa estrutura foi construída há mais de 4.000 anos, durante o reinado do rei Nimrod. De acordo com a Bíblia, a Torre de Babel foi erguida como um símbolo de unidade e poder, com o objetivo de alcançar os céus e rivalizar com os deuses. No entanto, a construção da torre foi interrompida de forma abrupta, e os motivos por trás disso permanecem um mistério até os dias atuais. A história da Torre de Babel é contada no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1-9. Segundo a narrativa, os homens daquela época decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus, para que pudessem fazer um nome para si mesmos e não se espalhassem pela face da terra. No entanto, Deus viu a torre e decidiu confundir a língua dos homens, de modo que não pudessem se entender mais. Como resultado, a construção da torre foi abandonada e os homens se espalharam pela face da terra. Mas o que realmente aconteceu naquela época? Qual foi o verdadeiro propósito da Torre de Babel? E o que podemos aprender com essa história? Vamos continuar nossa jornada para desvendar os segredos da Torre de Babel e descobrir as respostas para essas perguntas. A Torre de Babel é um exemplo fascinante de como a arquitetura e a engenharia podem ser usadas para expressar a ambição e o poder de uma civilização. A estrutura foi construída com tijolos de barro e argamassa, e sua altura era impressionante para a época. No entanto, a torre não foi apenas uma conquista arquitetônica, mas também um símbolo de unidade e cooperação entre os homens. A construção da Torre de Babel foi um esforço coletivo, que exigiu a participação de milhares de trabalhadores. A torre foi projetada para ser um monumento permanente, que durasse por gerações. No entanto, a construção da torre foi interrompida de forma abrupta, e a estrutura foi abandonada. O que teria acontecido para que a construção da torre fosse interrompida? Vamos continuar nossa jornada para desvendar os segredos da Torre de Babel e descobrir o que realmente aconteceu naquela época remota. No próximo bloco, vamos explorar a história da Torre de Babel em mais detalhes e descobrir o que os historiadores e arqueólogos têm a dizer sobre essa estrutura enigmática. Agora que temos uma ideia geral da história da Torre de Babel, vamos mergulhar mais fundo na história e explorar os detalhes da construção da torre. A Torre de Babel foi construída durante o reinado do rei Nimrod, que é considerado um dos mais poderosos líderes da antiguidade. O rei Nimrod foi um descendente de Noé e é mencionado na Bíblia como um caçador feroz e um líder militar. A construção da Torre de Babel foi um esforço coletivo que exigiu a participação de milhares de trabalhadores. A torre foi projetada para ser um monumento permanente, que durasse por gerações. A estrutura foi construída com tijolos de barro e argamassa, e sua altura era impressionante para a época. No entanto, a construção da torre foi interrompida de forma abrupta, e a estrutura foi abandonada. Os historiadores e arqueólogos têm diferentes teorias sobre o que aconteceu com a Torre de Babel. Alguns acreditam que a construção da torre foi interrompida devido a uma catástrofe natural, como um terremoto ou uma inundação. Outros acreditam que a construção da torre foi interrompida devido a uma invasão militar ou a uma crise política. No entanto, a teoria mais aceita é que a construção da Torre de Babel foi interrompida devido à confusão das línguas. De acordo com a Bíblia, Deus viu a torre e decidiu confundir a língua dos homens, de modo que não pudessem se entender mais. Como resultado, a construção da torre foi abandonada, e os homens se espalharam pela face da terra. A confusão das línguas é um tema fascinante que tem sido estudado por linguistas e historiadores.
A ideia de que uma única língua foi falada por todos os homens é um conceito interessante, que tem implicações profundas para a nossa compreensão da história da humanidade. No entanto, a confusão das línguas também levanta muitas perguntas. Por exemplo, como os homens conseguiram se comunicar após a confusão das línguas? E como as línguas evoluíram ao longo do tempo? Vamos continuar nossa jornada para desvendar os segredos da Torre de Babel e descobrir mais sobre a confusão das línguas. No próximo bloco, vamos explorar a história da língua e como as línguas evoluíram ao longo do tempo. A Torre de Babel é um exemplo fascinante de como a arquitetura e a engenharia podem ser usadas para expressar a ambição e o poder de uma civilização. A estrutura foi construída com tijolos de barro e argamassa, e sua altura era impressionante para a época. No entanto, a torre não foi apenas uma conquista arquitetônica, mas também um símbolo de unidade e cooperação entre os homens. A construção da Torre de Babel foi um esforço coletivo que exigiu a participação de milhares de trabalhadores. A torre foi projetada para ser um monumento permanente, que durasse por gerações. No entanto, a construção da torre foi interrompida de forma abrupta e a estrutura foi abandonada. O que teria acontecido para que a construção da torre fosse interrompida? Vamos continuar nossa jornada para desvendar os segredos da Torre de Babel e descobrir o que realmente aconteceu naquela época remota. No próximo bloco, vamos explorar a história da Torre de Babel em mais detalhes e descobrir o que os historiadores e arqueólogos têm a dizer sobre essa estrutura enigmática. Agora que temos uma ideia geral da história da Torre de Babel e da confusão das línguas, vamos mergulhar mais fundo na história e explorar os detalhes da língua e como as línguas evoluíram ao longo do tempo. A língua é um tema fascinante, que tem sido estudado por linguistas e historiadores. A ideia de que uma única língua foi falada por todos os homens é um conceito interessante, que tem implicações profundas para a nossa compreensão da história da humanidade. A língua é um sistema de comunicação que permite que os seres humanos se entendam e se expressem. A língua é composta por palavras, frases e gramática, que são usadas para transmitir significados e ideias. A língua é um instrumento poderoso que pode ser usado para criar, expressar e transmitir cultura, história e valores. No entanto, a língua também é um tema complexo, que envolve muitas variáveis e fatores. A língua pode ser influenciada por fatores como geografia, cultura, história e política. A língua pode ser usada para unir ou dividir as pessoas, dependendo do contexto e do propósito. A confusão das línguas é um tema fascinante que tem sido estudado por linguistas e historiadores. A ideia de que uma única língua foi falada por todos os homens é um conceito interessante que tem implicações profundas para a nossa compreensão da história da humanidade. No entanto, a confusão das línguas também levanta muitas perguntas. Por exemplo, como os homens conseguiram se comunicar após a confusão das línguas? E como as línguas evoluíram ao longo do tempo? Vamos continuar nossa jornada para desvendar os segredos da Torre de Babel e descobrir mais sobre a confusão das línguas. No próximo bloco, vamos explorar a história da língua e como as línguas evoluíram ao longo do tempo. A Torre de Babel é um exemplo fascinante de como a arquitetura e a engenharia podem ser usadas para expressar a ambição e o poder de uma civilização. A estrutura foi construída com tijolos de barro e argamassa, e sua altura era impressionante para a época. No entanto, a torre não foi apenas uma conquista arquitetônica, mas também um símbolo de unidade e cooperação entre os homens. A construção da Torre de Babel foi um esforço coletivo que exigiu a participação de milhares de trabalhadores. A torre foi projetada para ser um monumento permanente que durasse por gerações. No entanto, a construção da torre foi interrompida de forma abrupta e a estrutura foi abandonada. O que teria acontecido para que a construção da torre fosse interrompida? Vamos continuar nossa jornada para desvendar os segredos da Torre de Babel e descobrir o que realmente aconteceu naquela época remota. No próximo bloco, vamos explorar a história da Torre de Babel em mais detalhes e descobrir o que os historiadores e arqueólogos têm a dizer sobre essa estrutura enigmática. A história da língua é um tema fascinante que envolve muitas variáveis e fatores. A língua pode ser influenciada por fatores como geografia, cultura, história e política. A língua pode ser usada para unir ou dividir as pessoas,
dependendo do contexto e do propósito. No entanto, a língua também é um instrumento poderoso, que pode ser usado para criar, expressar e transmitir cultura, história e valores. A língua pode ser usada para comunicar ideias, sentimentos e emoções. A língua pode ser usada para criar arte, literatura e música. A confusão das línguas é um tema fascinante, que tem sido estudado por linguistas e historiadores. A ideia de que uma única língua foi falada por todos os homens é um conceito interessante, que tem implicações profundas para a nossa compreensão da história da humanidade. No entanto, a confusão das línguas também levanta muitas perguntas. Por exemplo, como os homens conseguiram se comunicar após a confusão das línguas? E como as línguas evoluíram ao longo do tempo? Vamos continuar nossa jornada para desvendar os segredos da Torre de Babel e descobrir mais sobre a confusão das línguas. No próximo bloco, vamos explorar a história da língua e como as línguas evoluíram ao longo do tempo. Agora que temos uma ideia geral da história da Torre de Babel e da confusão das línguas, vamos mergulhar mais fundo na história e explorar os detalhes da língua e como as línguas evoluíram ao longo do tempo. A língua é um tema fascinante, que envolve muitas variáveis e fatores. A língua pode ser influenciada por fatores como geografia, cultura, história e política. A língua pode ser usada para unir ou dividir as pessoas, dependendo do contexto e do propósito. A história da língua é um tema fascinante, que envolve muitas variáveis e fatores. A língua pode ser influenciada por fatores como geografia, cultura, história e política. A língua pode ser usada para unir ou dividir as pessoas, dependendo do contexto e do propósito. No entanto, a língua também é um instrumento poderoso, que pode ser usado para criar, expressar e transmitir cultura, história e valores. A língua pode ser usada para comunicar ideias, sentimentos e emoções. A língua pode ser usada para criar arte, literatura e música. A confusão das línguas é um tema fascinante, que tem sido estudado por linguistas e historiadores. A ideia de que uma única língua foi falada por todos os homens é um conceito interessante, que tem implicações profundas para a nossa compreensão da história da humanidade. No entanto, a confusão das línguas também levanta muitas perguntas. Por exemplo, como os homens conseguiram se comunicar após a confusão das línguas? E como as línguas evoluíram ao longo do tempo? Vamos continuar nossa jornada para desvendar os segredos da Torre de Babel e descobrir mais sobre a confusão das línguas. No final, vamos explorar a história da língua e como as línguas evoluíram ao longo do tempo. A Torre de Babel é um exemplo fascinante de como a arquitetura e a engenharia podem ser usadas para expressar a ambição e o poder de uma civilização. A estrutura foi construída com tijolos de barro e argamassa, e sua altura era impressionante para a época. No entanto, a torre não foi apenas uma conquista arquitetônica, mas também um símbolo de unidade e cooperação entre os homens. A construção da Torre de Babel foi um esforço coletivo, que exigiu a participação de milhares de trabalhadores. A torre foi projetada para ser um monumento permanente, que durasse por gerações. No entanto, a construção da torre foi interrompida de forma abrupta, e a estrutura foi abandonada. O que teria acontecido para que a construção da torre fosse interrompida? Vamos continuar nossa jornada para desvendar os segredos da Torre de Babel e descobrir o que realmente aconteceu naquela época remota. No final, vamos explorar a história da Torre de Babel em mais detalhes e descobrir o que os historiadores e arqueólogos têm a dizer sobre essa estrutura enigmática. Conclusão: a Torre de Babel é um exemplo fascinante de como a arquitetura e a engenharia podem ser usadas para expressar a ambição e o poder de uma civilização. A estrutura foi construída com tijolos de barro e argamassa, e sua altura era impressionante para a época. No entanto, a torre não foi apenas uma conquista arquitetônica, mas também um símbolo de unidade e cooperação entre os homens. A confusão das línguas é um tema fascinante, que tem sido estudado por linguistas e historiadores. A ideia de que uma única língua foi falada por todos os homens é um conceito interessante, que tem implicações profundas para a nossa compreensão da história da humanidade. No entanto, a confusão das línguas também levanta muitas perguntas. Por exemplo, como os homens conseguiram se comunicar após a confusão das línguas? E como as línguas evoluíram ao longo do tempo?
Descubra mais sobre a história da Torre de Babel e a confusão das línguas. Explore a história da língua e como as línguas evoluíram ao longo do tempo. Aprenda mais sobre a arquitetura e a engenharia da Torre de Babel. Compartilhe seus conhecimentos sobre a Torre de Babel e a confusão das línguas com os outros.